Ei, o que você faria se alguém cuspisse em você? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Vulcão Souza e venho nesse dia explicar uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Sim, acreditem, Jesus cuspiu em alguém. A história vai contar o seguinte: Jesus estava fazendo muitos milagres. Ele curava os enfermos e aí uma grande multidão seguia ele. E ele se retirou de onde ele estava, ele foi para o Mar da Galileia, nas margens do Mar da Galileia, e a multidão continuava com ele. E nesse momento levam até ele um surdo-mudo. E Jesus, ele pega essa pessoa, ele retira do meio da multidão e ali ele vai fazer um grande milagre com ela. Jesus, ele toca primeiro os ouvidos, depois Jesus cospe e toca-lhe a língua. E aí os ouvidos se abrem e aquele mudo começa a falar perfeitamente. Jesus dá um comando para ele então. Jesus diz assim: olha, cuide para que ninguém saiba, não conte a ninguém. Mas ele sai e conta para todo mundo e todos se admiram. O que Jesus está querendo me ensinar com isso, amados? Vejam só que interessante. Se a gente apenas lê essa passagem, sem uma meditação profunda, sem a revelação do nosso Espírito Santo, a gente vai acreditar que Jesus curou um mudo. Jesus toca a língua com a sua saliva, não é? E o interessante é que, se você olhar na polícia, olhar num hospital, o método comum, né, de olhar o DNA, pega uma haste flexível, né, e pega um pouco da saliva e ali consegue fazer o teste de DNA. Jesus ali estava passando o DNA dele para aquela pessoa que não era hebreia. Mas Jesus, ele toca a língua, mas o que abre são os ouvidos. Vocês perceberam? Leiam lá em Marcos 7. Jesus vai cuspir e tocar a língua, mas os ouvidos se abrem e ele fala perfeitamente. Que coisa forte! E o que é que eu aprendo aqui? O que é que você pode aprender aqui? Que não adianta curar os sintomas. Não adianta Jesus remediar uma situação sua, tirar você logo do deserto nesse momento. Ele precisa curar a raiz do problema. Jesus precisa ir na fonte. Qual a fonte dessa pessoa não está falando direito? O fato dele não conseguir escutar. E trazendo para a revelação divina, trazendo para o lado espiritual, os ouvidos ali representam os ouvidos espirituais. O que entra representa o que a pessoa está absorvendo e ali o coração vai ficar cheio e ela vai falar. O que Jesus está dizendo é: se não é para ouvir a voz de Deus, não precisa abrir a boca para falar, não. Ei, eu quero curar a raiz do seu problema. Eu quero que você aprenda a escutar o meu Pai e agora o seu Pai que me recebeu. Para assim, quando você abrir a boca, você falar a vontade dele que entrou pelos seus ouvidos espirituais. Sabe o que fala Provérbios 18? Do fruto da boca o coração se farta. Ele vai dizer que a gente vai comer daquilo que sair da nossa boca. A nossa boca, a palavra que sairá dela, determinará a qualidade de vida que a gente vai ter aqui na terra. Vocês estão percebendo o poder que é a palavra? Amados, a palavra tem tanto poder que Jesus, ele cura os nossos ouvidos, porque ele diz: gente, eu quero que vocês falem a vontade do meu Pai, porque a palavra ela pode ser usada para amaldiçoar, ela pode ser usada para matar, mas se ela for usada como uma arma de guerra, uma palavra de Deus, a única arma de ataque, vocês podem mudar o mundo, vocês podem mudar a sua casa, a sua vida, você pode mudar a sua família, a sua esposa, o seu marido, você pode tirar uma pessoa da prostituição, tudo através do poder da palavra. Mas a palavra também vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Percebe novamente porque Jesus curou os ouvidos? A gente ouve tanta porcaria. A gente senta, qual tipo de filme que a gente está vendo? Qual tipo de pessoas ou piadas lascivas que a gente está ouvindo? Agora falando de ouvir, da audição mesmo natural. Tudo isso vai preencher seu coração. É isso que seu coração será formado. Então você precisa saber o que ouve.
Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra vai dizer assim, ó, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O seu coração se encherá da palavra de Deus. Então, quando você abrir a boca para profetizar, será a palavra de Deus. E sabe o que a palavra diz quando a gente faz isso? Ela diz assim, ó, que tudo que a gente decretar, porque ali pedir está no sentido de decretar, tudo que a gente pedir ao Pai, tudo que a gente decretar no mundo espiritual, se a gente crê que já recebeu, se for da vontade de Deus, assuma que já recebeu e ela se fará presente em sua vida. Tudo que você falar será realizado. Olha, o poder da palavra é tão grande, amados. É tão grande que a gente muda uma situação inteira. Jesus vai dizer que Ele colocou o Espírito aí. O que a gente ouve enche o nosso coração. E Ele vai dizer assim, ó, você receberá 100 vezes mais do que pediu. Ou seja, você receberá infinitamente mais além daquilo que você pensou ou falou, segundo o poder que opera em vós. Que poder é esse? O poder que a gente recebeu, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo, a palavra ela é tão importante que perceba que Jesus, no episódio, ele passa por uma figueira, ele olha para a figueira, vê ela toda cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. E aí ele olha para ela e amaldiçoa, porque ele sente fome e ele vai amaldiçoar no outro dia quando estão passando por ali. A figueira estava seca desde a raiz, porque Jesus amaldiçoou. Vocês veem o poder da palavra? E ele quer nos ensinar isso. Veja que numa outra ocasião, Estevão, ele estava cheio da glória de Deus. Ele falava de Jesus e as pessoas estavam querendo matar ele. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, o coração tão cheio de Deus, que ele vê o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E naquele momento levam ele para fora e começam a jogar pedras. E Paulo, sim, o apóstolo Paulo estava ali participando disso tudo. Ele segurava as roupas, ele participava desse massacre. E naquele momento, Estevão vai abrir a boca, cheio de pedradas. Ele vai olhar e vai dizer, Senhor, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Veja que interessante. Ele estava cheio do Espírito Santo. Se ele profere uma palavra de maldição e manda matar, descer fogo dos céus, Paulo, inclusive, morreria. E a gente não teria um dos maiores apóstolos de todos os tempos na Bíblia. A gente precisa ter cuidado com o que ouve para proferir a palavra de Deus. Jesus Cristo falou essas mesmas palavras na cruz. Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E Estevão aqui repetiu o que ouviu do Espírito Santo. Repetiu o que ouviu de Jesus. A palavra é tão importante que quando Jesus ele vai para curar aquele endemoniado gadareno na terra de Gadá, em Decápolis, vocês lembram disso? E ele vai expulsar os demônios por uma legião de porcos que se atiram no abismo? Pois é. Ele foi fazer o propósito de Deus. E ali no caminho, Satanás vem com ventos contrários, com a tempestade, e todos acreditavam que ia morrer. Eles falavam para Jesus, mestre, não se importas que a gente morra? Não é assim na nossa vida? Vem uma tempestade contrária, um deserto tremendo, tudo sai do lugar, as finanças estão deterioradas e a gente, em vez de proferir uma palavra de bênção, a gente murmura e a gente diz, Jesus, será que você não está vendo o que a gente está passando? A gente fala daqueles discípulos, mas a gente faz o mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo para você nesse dia? Ei, eu abri seus ouvidos, você ouviu minha palavra, profira agora. E aí você olha para a tempestade e faz como Jesus e diz, aquieta-te, eu estou mandando, faz shh, e tudo se acalma por causa do poder da palavra. Mas se a gente não cura os ouvidos, se a gente não ouve a palavra de Deus, se a gente não aprende a palavra de Deus, entendo ouvir aqui como ouvidos espirituais, quando você está lendo a palavra de Deus, você também adquire, mas a ciência diz que quando você lê em voz alta, você adquire muito mais. É óbvio que as pessoas que têm problemas de audição, Jesus ele vai incrementar outras áreas da vida e vai entrar em formação. O sumo disso aqui é o seguinte, ouçam a palavra de Deus, retenham a palavra de Deus, aprendam a palavra de Deus, aprendam a ouvir Deus, para quando proferir uma palavra, aquilo se realizar. E para finalizar, eu quero falar uma passagem muito conhecida que está no livro de Ezequiel.
Ezequiel, Deus pega ele e leva para um vale de ossos secos. O que é que Deus diz para ele? Ele olha aqueles ossos, a palavra diz que é muito secos, sequíssimos, não tem vida, não tem mais nada. E Deus diz, podem esses ossos reviver? E Ezequiel diz assim, só tu o sabes. Mas percebo que em todo diálogo Ezequiel ouve Deus. Enquanto ele ouve Deus, Deus diz, profetize para esses ossos, fale, abra a boca, porque se seus ouvidos estiverem fechados, você não vai falar o que eu quero. Eu estou falando. E Ezequiel vai dizer, ossos secos, assim diz o Senhor, assim diz aquele que eu ouvi, voltem a viver. E os ossos, eles se juntam com as cartilagens, com as carnes, e eles vivem novamente. Mas tem um momento que ele não vai proferir direto para os ossos. Tem um momento tão impossível na sua vida e na minha, que a gente tem que clamar pelo poder do Espírito Santo. É aí que Ezequiel diz assim, ó, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e dá vida. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e dê vida à minha família que não quer saber de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e enche aquela pessoa com o Espírito Santo para que ela pare de beber, para que ela pare de fumar, para que ela pare de fazer o que é errado. Tem horas que a gente ouve Deus e Deus diz, fica em silêncio, só orando, que agora é comigo. Ei, Jesus está dizendo nesse dia para você, Efatá, que significa abre-te. Ele está tocando os seus ouvidos. Aprenda a ouvir Deus. Descanse nele. E aí, quando você abrir a boca, Satanás vai temer. Porque Jesus, ele deu a chave do inferno para a gente. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Como é que a gente vence o inferno? Como é que a gente vence Satanás? Proferindo a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida tremendamente. Compartilhe esse vídeo, clica no link para fazer nossos cursos e a gente se vê na próxima lição. Amém? Shalom, fiquem com Deus.